E para todo mundo que não esteve aqui, esse é o momento mais privilegiado para poder apresentar os nossos palestrantes maravilhosos. Então, você pode vir aqui, por favor. Doutor Khaled El-Sherbini. El-Sherbini. Tentei pronunciar. Obrigada. O Dr. El-Sherbini é um profissional do Enneagrama e um praticante da dinâmica da espiral integral. Ele tem um PhD em engenharia, um mestrado em ciências ambientais, um MBA em gestão de tecnologia e está terminando um mestrado em psicologia. Ele é um autor, professor dos programas psicoespirituais Awakening through Enneagram, despertando através do Enneagrama integral e professor e treinador de Enneagrama integral, onde ele combina o Enneagrama com o modelo integral para criar ferramentas para o crescimento psicológico e espiritual. Então, acho que teremos uma palestra muito interessante, né? Agora com você. This is an amazing moment, it really is. Bem, esse é um momento incrível, realmente. Eu gostaria de começar com um pouco de gratidão aqui, porque eu vou falar sobre estágios do coração, né? E o coração é a fonte dessa gratidão. Então, em primeiro lugar, é claro que eu tenho de começar com grande gratidão pelo Bence, por esse trabalho incrível que ele está fazendo. Eu tenho participado da IEC já há alguns anos online, e eu sou um dos proponentes do online. Eu dou meus cursos online, eu falo para todo mundo, vamos mudar para o online. Mas isso aqui não dá para fazer online. E eu sinto a diferença realmente aqui. E eu também acabei de vir de uma outra conferência presencial, cheguei agora de manhã, estava em Estocolmo, e também a energia lá estava incrível. E de repente eu começar dizendo, tá um pouquinho online, um pouquinho presencial. Tá. Então, obrigado, Bence, obrigado por tudo que você tem feito, obrigado por essa energia magnífica. E eu vou dizer também obrigado para vocês também, porque vocês facilitaram tantas outras coisas. O Bence, a mãe do Bence, maravilhosa, está aqui na plateia. Eu não sei se ela está aqui nesse momento, mas eu gostaria de dizer obrigada para ela, porque ela é a fonte de tudo, né? Eu disse isso para ela presencialmente, mas eu tenho que dizer. E isso é algo que, na verdade, eu aprendi incrivelmente com a cultura ucraniana. A minha esposa maravilhosa que está ali, que é a fonte de todo o meu apoio, toda a minha energia, Natasha, ela é da Ucrânia. E eu me lembro quando eu fui para a Ucrânia e eu a conheci, e eu conheci a família incrível dela. E aí o aniversário dela estava para vir, e eu fui instruído pelos ucranianos que quando é o aniversário de alguém, a gente dá parabéns para a mãe. Isso foi um novo aprendizado para mim. Eu aprendi gratidão com isso, né? Então, obrigada. Por isso que eu estou dizendo obrigado pela sua mãe maravilhosa. Nos meus ensinamentos, eu sou conhecido pelos meus alunos que meus ensinamentos estão sempre avançando, sempre progredindo. Eu tive uma aluna reclamando que essa é a sétima vez que eu estou participando desse curso. Para de mudar o curso, que o curso não é o mesmo. Meu Deus do céu. Enfim. Mas como um professor de P&D, na minha vida pregressa, como eu chamo, a gente costumava diferenciar entre mudança incremental e mudança radical. Mudança incremental é o que está acontecendo o tempo todo, né? Sempre tem um acréscimozinho aqui, uma mudança, você tira um slide, depois você coloca uma outra ideia, enfim. E há mudanças radicais, quando você realmente revisa toda a sua estratégia, você revisa o que você está fazendo e você muda isso da raiz. E uma das principais mudanças radicais nos programas que eu ensino hoje em dia, que são bem extensos, veio das mãos de uma sessão que eu vi na IEC alguns anos atrás, que me fez chegar a alguns livros e que me fez a revisar todos os meus ensinamentos na perspectiva do Enneagrama. E eu acho que criou um novo entendimento
do background emocional e psicológico dos tipos do Eneagrama. E essa sessão e aqueles livros foram feitos pela incrível Vivian Dittmar, que está ali. Então, gostaria de dizer muita gratidão a ela, porque eu devo dizer que o meu entendimento do Eneagrama e o meu ensino do Eneagrama foi pelo menos um nível mais profundo depois de conhecer o seu trabalho. E hoje, eu tenho vários anos, né, de academia, mas temos um terceiro ano, o primeiro é de 180 horas, as primeiras 5 horas estão baseadas no seu trabalho, e nós continuamos revisando isso o tempo todo. Então, a primeira coisa que qualquer aluno que chega para mim aprende é a base do seu trabalho. Então, muito obrigado por isso. E, sim, palmas para ela, por favor. The hearts. O Now, coração. Bem, é uma oportunidade incrível, obrigado, Bence, né? Eu posso dar um keynote, depois vou ter uma sessão inteira que vai me permitir dar nesse keynote como a gente vive um resumo do Eneagrama, do mapa do Eneagrama da Integral que eu criei. E aí, na sessão posterior, eu vou focar no próprio coração, porque eu quero dar só um gostinho aqui nesse keynote. Então, originalmente, o meu background é em outro lugar. Eu tenho PhD em engenharia aeroespacial e mecânica. Eu trabalhei em tantas matérias, tantos lugares. Eu fui um cientista aeroespacial, um dos fundadores da Agência Espacial Egípcia, e com cientistas ucranianos, nós fizemos transferência de tecnologia, de programas espaciais, enfim, essa era a minha área. E eu fiz muito bem nisso também, desenvolvimento. Eu trabalhei em programas de desenvolvimento de tecnologia, que era único naquela época, e eu atingi tantos lugares na minha vida, mas eu digo que eu satisfiz e eu preenchi tudo que dizem para a gente hoje que são as fontes da felicidade. Mas isso só me trouxe um vazio. Isso só criou um vazio, um buraco cada vez maior dentro de mim. E eu gosto de dizer que sempre tinha essa vozinha dizendo, olha aqui, olha para cá. E eu olhava. E eu ficava incrível. Eu achava, nossa, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Ah, mas não tenho tempo para isso agora. Não, depois. Estou ocupada. E aí, eu continuava mais 5 anos, e 10 anos, e depois eu ouvia a vozinha de novo e olhava. E eu nunca soube o que era essa voz. Eu chamo isso de tantas coisas, dependendo do palco onde eu estou falando aqui, do estágio da vida. Uma vez, ela veio quando eu era criança, na leitura, e depois na área de filosofia, e depois na área de metafísica. Enfim, sempre tinha uma coisinha aí, uma consciência, eu não sei o que era. Até aproximadamente 10 anos atrás, ou de repente um pouquinho mais, esse buraco ficou grande demais. E eu acho que a razão para isso é que eu senti que eu podia fazer tudo que falam para a gente que a gente tem que fazer. E agora? E eu tive que parar. E da noite para o dia, eu fiquei afastando, deixando tudo isso para o outro lado. Eu deixei de dar aula nas universidades, eu deixei as empresas com as quais eu estava trabalhando. Com todas as obrigações que eu tinha naquele momento, eu deixei tudo. Como se nada faz sentido. Tá, não, tudo bem, elas vão continuar ali, mas eu preciso de um tempo para mim. E isso não foi fácil. Isso foram depois de anos de sofrimento. Eu estava assim, como se estivesse na beira de um precipício e tudo estava me dizendo, pula, só pula. Não, mas pular onde? E estavam dizendo, não, vai, pula. E aí eu pulei, né, como se fosse um salto de fé, né, para o desconhecido. E uma grande transformação aconteceu depois disso. Foi naquele momento em que eu descobri o Eneagrama. E eu me lembro do primeiro dia que eu ouvi falar desse Eneagrama. Eu pensei, uau, o que é isso? Tem coisa aí. E eu fui até para o professor que estava apresentando, né, em 4 horas. Eu falei para o professor, isso é alguma coisa. Eu acho que você não sabe o poder ainda disso. Você não sabe o segredo. Eu vou passar um tempo aí. Ele era um grande amigo, então podia falar isso, enfim. Vocês não, porque, não, você não tem ideia do que você está falando, mas enfim. Mas eu fui lá e passei muito tempo nisso, né? Eu dei todo o meu coração para isso. E naquela época eu descobri a teoria integral e o trabalho do Wilber. E novamente
né, mencionando aqui gratidão, Wilber é uma das pessoas que mudou a minha vida, definitivamente. Porque, novamente, todos aqueles momentos, que vieram enquanto eu estava lendo o Wilber, eu pensei, nossa, meu Deus, sim. E aí, depois eu ter mergulhado um tempo no Enneagrama, na dinâmica da espiral, no modelo integral, e como vocês sabem, quando a gente fala sobre o Enneagrama é um tipo 5 específico, né? Eu acho que esse foi um dom que eu recebi em frente de todas as fraquezas que o 5 também tem, mas o dom é que se você consegue olhar modelos, do nada as coisas fazem sentido. E eu vi uma conexão que pode dar a todos esses modelos um significado mais profundo e uma vida mais profunda, um sentido mais profundo de conexão que faz sentido para os seres humanos. Isso, né, já evoluiu bastante, continua evoluindo, eu acho que vai continuar evoluindo, mas eu chamo isso de Integral Enneagram Framework, estrutura de um enneagrama integral. Eu estou apresentando como modelo de 3D só para supostamente fazer com que seja mais fácil, como as pessoas falar que não faz com que seja mais fácil, mas enfim, para os que acham que faz com que seja mais fácil, nesse plano horizontal, nós temos o enneagrama. O enneagrama realmente não é uma topologia horizontal, é muito diferente do que todas as outras topologias. A maior parte das topologias agem na personalidade ou na máscara, ou na maneira como nós nos apresentamos para o mundo. Mas o enneagrama pode agir em qualquer nível de profundidade que você pode trabalhar. Você trabalhando na personalidade, então ele vai te dar a personalidade de uma maneira magnífica. Você trabalhando nas patologias psicológicas, ele vai te mostrar as patologias. É onde você está trabalhando e ele vai te mostrar os drives, vai te mostrar se está trabalhando com os gatilhos ou com a psique, ele vai mostrar isso. E eu até me conecto isso a algumas tradições antigas. A minha herança é a tradição sufi e islâmica, então você também tem essa tradição sufi, a tradição e os nomes de Deus, os atributos do divino. E eu comecei a apresentar isso, e eu diria, ou pelo menos é a minha tentativa, né, de ter uma linguagem mais moderna. A minha tentativa é de fazer com que essas linguagens místicas sejam aplicáveis ao buscador moderno. Novamente, é uma tentativa, pessoal. É, digamos, um primeiro intento aí. Eu sempre digo para os meus alunos, né, a Helen está aqui hoje, que eles costumavam me chamar, e eu costumo dizer que a sua tarefa como aluno é ir além de mim. E não para ficar parado embaixo de mim, é para pegar essas tentativas, ajustá-las e ir além, porque essas ciências místicas não têm fim. E chamemos-las de ciências do despertar. A gente tem que se preocupar um pouco com as palavras, né? Então, essas ciências do despertar são muito importantes. Então, nós temos aqui o enneagrama e no plano horizontal. Nossa, eu só tenho esses minutos aqui, Benci? Sério? Acabei de olhar o relógio aqui. Como assim? Nossa, então tá, eu vou falar mais uns 10 minutinhos, mas enfim. 3 minutos, tá bom, tá bom. Ok, tá. Então, aqui, no eixo vertical, nós temos, na verdade, 2 planos. Então, vocês podem considerar os 2 verticais, né? Porque ele é tridimensional. Então, você tem os estágios e a estrutura. A dinâmica da espiral, os estágios de desenvolvimento, estágios cognitivos, como descritos por Wilber e tantas outras pessoas. E no terceiro aqui, nós temos os estado-estágios, né? Ou os estados e os estágios que os sufis chamam de Mad Macacler. A Macacler é um estado que ele é passageiro, né? Um momento é maravilhoso, um momento eu estou com raiva, no outro momento eu estou no céu, outro momento eu estou no inferno. Esses são estados, mas os estágios são os estágios. Aí, essa é a sua casa. É aí que a maior parte das suas experiências vive. E ao conectar esses 3, eu criei esse modelo aqui, eu obtive 3 planos aqui. Um plano é o que eu chamo de estágios da mente. E para vocês que participaram da sessão no ano passado, ela foi dedicada a esses estágios da mente, né? Os tipos do enneagrama, despertar, crescer. E agora
é um modelo mais abrangente em que eu descrevo as estruturas dos estágios da minha própria maneira, com a minha linguagem. Eu não fico totalmente ali na dinâmica da Esperão ou no Hilbert. Eu meio que descrevo da maneira como eu entendo, que seja relevante para o meu entendimento e como os tipos de eneagrama crescem com isso. Mas nessa conferência aqui eu vou falar sobre os estágios do coração. Como o coração humano, no geral, cresce e pelo que ele passa, eu vou descrever daqui a pouquinho isso, e aí eu personalizo para os tipos de mente como se eu estivesse personalizando para cada pessoa. E aí a gente pode ir para os instintos e como os instintos afetam o nosso processo de despertar. E o que é interessante é que quando eu fiz esse modelo, um terceiro plano que não era para aparecer, apareceu. E hoje eu chamo isso de Látice El-Sherbini. É claro que eu estou dando aí, né? Enfim, por que não? Meu nome, né? Enfim, por que não? Né? Eu acho que eu vou deixar isso para o ano que vem, porque ele é um pouquinho mais complexo, mas na verdade foi uma grande realização, um momento ahá que eu tive entre a conexão e o coração, e entre o cérebro, entre esse processo de crescer e despertar, e como é que seria isso juntos. Mas enfim, agora olhemos rapidamente para o coração, para vocês que estão aqui só no Keynote, mas aí quando vocês forem para a minha sessão depois, eu vou falar profundamente a respeito de cada um dos estágios e vou dar exemplo de pelo menos um dos tipos. E para mencionar a gratidão, né? A cada vez que eu dou uma sessão, eu escolho um tipo para demonstrar, né, como é que ele é, e geralmente eu gosto de dedicar esse tipo para alguém. Então, para vocês que me acompanharam nos últimos 2 anos, meus 2 pais morreram em 2020. Então, eu sempre estava dedicando as minhas sessões ao meu pai e à minha mãe, e os 2 são tipos do coração. E eu decidi ir para os tipos da cabeça nesse momento, e algo lindo aconteceu depois da minha última sessão no ano passado. Eu terminei a sessão, e aí eu obtive uma mensagem muito delicada, muito gentil de alguém que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dessa pessoa. E foi muito gentil quanto essa pessoa gostou da minha sessão. Estava só me agradecendo pela sessão, né? Não mais do que isso. E como que ele achou legal. Mas isso me tocou. E aí, esse ano, a gente se aproximou, nós nos tornamos amigos, eu admiro muito o trabalho dele, e ele é um dos oradores aqui da IEC, Nishad Kote. Ele tem nomes diferentes, então perdão, Nishad, se eu falei o seu nome errado, mas eu dedico esse ano para o Nishad, e eu vou falar sobre o tipo 5 e o crescimento do tipo 5 através do coração. Então, qual é a jornada dos corações, né, nesses poucos minutos que me restam? A jornada dos corações, a jornada do despertar, é a jornada de perceber a nossa conexão verdadeira para um e para tudo. E eu quero dar, em alguns desses minutos, falar isso em uma metáfora, em uma história. Mas essas metáforas são os padrões que continuam se repetindo na nossa vida, que a gente tem que estar ciente deles. Então, olhemos aqui a historinha de um bebê. E esse bebê pode ser um bebê humano, pode ser uma criação, bebê, um universo. E ambos, aliás, começam do nada, como se fosse um Big Bang. E aí, do nada, eles começam a se expandir. Mas aquele bebezinho, quando ele chega a ser, né, e vindo do nada, ele não tem ainda um olho. Esse bebezinho, essa criancinha, dentro do útero, está se unificando com um e com um todo. Não tem separação. Aquele bebê está no paraíso, está no jardim do Éden. E nesse estado, a conexão com o divino é a mãe. Vocês já viram um bebezinho nos braços da mãe? Quem que é Deus para esse bebê? Quem que dá vida para esse bebê? Que o traz para o mundo?
Quem que aquele bebê sabe, né, para quem ele vai perguntar coisas e pedir coisas e vai obter respostas? Aquela mãe é Deus, aquela mãe é o universo, ela é tudo para aquele bebê. E dessa separação de Deus, do universo, do jardim de Éden, vem a queda, vem a separação. E aí começa a dor. E durante, eu chamo de jornada inicial, nós começamos num estado de essência inconsciente. Undifferentiated, Estamos unindividuated. indiferenciados, individuados, não temos agência, não temos autonomia, não podemos falar nada, não temos voz para nada, estamos simplesmente unificados. E através da nossa jornada da infância, que é uma jornada involuntária, não temos escolha, né? A gente não escolhe os nossos pais, a gente não escolhe as circunstâncias, a gente não escolhe o nosso gênero, a nossa altura, a nossa cor, a gente não escolhe nada. Os nossos traumas, ninguém escolhe o próprio trauma, né? O nosso tipo de eneagrama, os nossos instintos, nada. Eu chamo tudo isso de situação que está te preparando para a sua missão no sistema. Mas o problema é, durante esse período, que é um período essencial, não dá para não estar nele, porque a gente constrói as habilidades que a gente precisa para a nossa missão na Terra aí. Durante esse período, nós estamos construindo uma personalidade. Nós estamos construindo um ego. O ego recebeu culpa por tanta coisa em vários dias, mas a gente precisa disso. Eu me lembro, né, que uma das coisas que o Wilber fala é que você precisa ser alguém antes de se tornar ninguém. Não dá para simplesmente se tornar ninguém, aí você não é ninguém. Você precisa ter um ego para poder transcender o seu ego. Então, construir uma personalidade saudável e essa identificação total com o ego, com um sentido de self, isso é essencial nesse período. Mas isso acontece de uma maneira involuntária. E nós saímos disso com um ego que realmente é contraído e é confinado e que se sente diferenciado, individuado. Nós achamos que temos agência e autonomia e esse é o trick. Pensar que a gente tem agência e autonomia é o que faz com que nós busquemos solucionar os nossos problemas, entre aspas, porque só nós podemos fazer isso, certo? E é ao tentar mudar o mundo para solucionar os nossos problemas, para facilitar e aliviar o nosso sofrimento e tirar a nossa dor, é ao fazer isso que nós estamos servindo ao mundo. Cada um com os recursos que tem à disposição, né? Numa perspectiva do enagrama, o 8 começa a liderar, o 5 começa a analisar, o 4 começa a sentir, o 3 começa a conquistar, o 2 começa a servir, mas nós estamos fazendo isso de um lugar de dor, porque nós estamos totalmente identificados com a dor dentro de nós e com eu separado. O David estava acabando de falar sobre attachment, né, o apego e a teoria do apego. E nós falamos no Enneagrama a respeito das relações de objeto que estão relacionadas ao que ele disse, que nós percebemos a nós mesmos e as nossas relações com os demais, mas os outros, né, os demais, quando nós estamos nesse estado, são objetos. Objetos que nós navegamos para manter o nosso ego, para manter o nosso self, para manter a nossa separação do mundo. Mas aí vem a segunda parte da jornada. Então, essa é uma jornada de constrição. A segunda parte da nossa vida é onde está o nosso trabalho, onde ele realmente começa. E, infelizmente, a maior parte da humanidade ainda fica presa ali. E é por isso que é isso que eu chamo de ponto de partida. Eu chamo esse coração, o coração que luta. Ele está lutando, ele está tentando, com cada vez mais dificuldade, está tentando mais e mais. E quanto mais ele tenta, mais ele sofre. Mas com um trabalho interno sincero, com um trabalho espiritual sincero, ele começa a se desidentificar do self separado e começa a se reconectar
com a sua interconectividade com o que está acontecendo. E aí tudo começa a acontecer. E isso acontece em fases. Fases de reidentificação com um eu contra o mundo. E 2, de eu estou no mundo para eu sou do mundo para eu sou o mundo. Para o estado de inefabilidade. O que significa isso? Desse eu contra o mundo, eu estou aqui e tudo mais lá, eu tenho que usar, eu tenho que abusar. Né? Por que essas regras estão acontecendo aí? Esse abuso do meio ambiente, de onde está surgindo tudo isso, né? Todos os desastres que nós estamos tendo, de onde está vindo tudo isso? É porque eu estou no mundo. Então eu posso fazer com ele o que eu quiser, contanto que ele cuide de mim, né? Então eu saio disso para eu sou do mundo, eu sou um grande corpo e tudo que eu faço afeta você, afeta tudo que vocês fazem e me afeta. Então esse é um coração diferente, né? Para eu sou o mundo, nós somos um. Não tem eu e você. Não tem desconexão. Tem um senso de selves de um corpo, todos sacrificando para esse uno coletivo. Então, infelizmente, eu tenho que parar de falar agora, mas a gente vai continuar na minha sessão posteriormente para definir esses corações, esses 7 corações detalhadamente, e aí seguir o caminho do tipo 5 desses corações. Obrigada pela atenção de vocês.